Olá, galera do Matemática de Casa! Vamos para mais uma videoaula de progressões geométricas, neste caso, soma dos n primeiros termos de uma PG. Galera, é o seguinte, nós queremos somar, deduzir uma fórmula que nos permita somar os n primeiros termos de uma PG, ou seja, essa PG ela é finita, porque ela tem o primeiro e tem o último termo, certo? Então aqui, ó, seja o A1, A2 e assim sucessivamente, e o último termo da PG, isso aqui uma PG, certo? Então nós vamos querer uma soma da PG que nos permita calcular esse n primeiros termos, certo? Então S de n, que é exatamente essa soma que a gente está atrás, ela é o A1 mais o A2 mais o A3 mais sucessivamente mais o penúltimo termo. Eu estou querendo dizer aqui que o AN-1 é o penúltimo termo da PG mais o AN, que é o último termo da PG, certo? Eu quero fazer esta soma, tá bom? Eu vou dizer que isso aqui é a nossa primeira equação, tá bom? A nossa primeira equação aqui. Eu vou destacar essa primeira equação porque quando eu fazer o retorno a ela vai ficar mais fácil. Então aqui vai ser a nossa equação de número 1. Essa dedução ela vai ser um pouquinho trabalhosa, mas vai valer a pena. Bom, a nossa primeira opção aqui, nosso primeiro passo vai ser multiplicar toda essa equação, tanto o primeiro quanto o segundo termo, por quê? Certo? Então, multiplicando por quê? Que é a razão, né, da PG, certo? Então, eu vou multiplicar. Eu tenho que, destacar em vermelho, vezes o S de n. Na verdade, eu vou usar aqui o S de n também da mesma cor, para não complicar a nossa vida. Q vezes o S de n repetindo novamente, o Q vai multiplicar todos esses fatores, certo? O Q vai multiplicar todos esses fatores. Aqui, certo? E o Q multiplicando todos eles. Legal? Muito bem. O Q multiplicou todos esses fatores. Então, no primeiro membro, eu vou permanecer com esse produto. Vamos ver aqui. Zerou. Fala, galera do Matemática de Casa. Vamos para mais uma videoaula sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, nós queremos uma fórmula, né, que nos dê a soma dos termos de uma PG finita, certo? Então, vamos considerar que a nossa PG é essa aqui, ó. Só um instante, vamos lá. Seja o A1, o A2. Galera, aqui a n-1 é o penúltimo termo da PG, certo? E a n, uma PG. Porque o penúltimo termo, ó, se o último é n, o anterior a ele subtrai 1, tá bom? Agora, essa aqui é a nossa PG. Eu quero a seguinte fórmula. Eu quero um S de n que soma todos esses fatores. Ó. O A1 mais o A2 mais o A3 mais o penúltimo termo
mais o último termo, certo? Eu vou deduzir a partir dessa soma. Essa aqui eu vou dizer que é a nossa primeira equação. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar toda a equação por Q, tá bom? Eu vou multiplicar toda a equação por Q. Ou seja, multiplicar tanto o primeiro quanto o segundo membro desta equação. Vou multiplicar por Q, certo? Aqui permanece, ó. Mais o penúltimo termo, mais o último termo. Então, aqui eu vou permanecer no primeiro membro. E agora, no segundo membro, eu vou sair multiplicando todos. Basta aplicar aqui a distributiva. O que multiplica o A1, o que multiplica o A2, o que multiplica o penúltimo e também multiplica o último, certo? O último termo, certo? Então, aqui vai ficar Q vezes o A1 mais Q vezes o A2 mais Q multiplicando o penúltimo termo mais Q multiplicando o último termo, certo? Agora, repare uma coisinha aqui, galera, ó. O que é a razão vezes o A1? O que é a razão vezes o A2? Ó? Bom, quando eu tenho uma razão multiplicando pelo A1, eu chego no A2. Quando eu tenho uma razão multiplicando pelo A2, eu chego no A3, né? Ó, você tem aqui 2, 4, 8. Ó. Se aqui é o A1, para me chegar no A2, que é o 4, eu multiplico pela razão que é 2, certo? Então, A1 vezes 2, 4. Tá bom? Isso basicamente vem da fórmula do termo geral, né? Então, eu vou usar essa ideia. Eu vou fazer todas as substituições possíveis. Então, aqui vai ficar Q vezes S de N. Ora, a razão vezes o A1 é o A2. A razão vezes o A2 é o A3. A razão vezes o A3, que aqui esses 3 pontinhos indicam isso, que tem mais coisa para ser multiplicada, é o A4. E assim, né, sucessivamente. Só lembrando que eu estou somando esses termos. Então, mais. Agora, a razão vezes o penúltimo termo é exatamente o último termo, né? Note aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Se o 8 aqui, ó, ele é o último termo, é o AN. Ó. O 4 é o penúltimo termo, AN menos 1. Então, se eu pego o 4, que é o AN menos 1, e multiplico pela razão que é 2, eu chego no AN, que é o 8, certo? Muito bem. Então, mais aqui continua sendo o AN vezes a razão. Não vou mexer ali. Bom, essa aqui vamos chamar de 2. 2 é a nossa segunda equação. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou subtrair essa segunda equação da primeira equação, certo? Eu vou trazer a primeira equação para cá, para baixo. Eu vou fazer aqui, ver se vai dar certo esse comando. Vou trazer a primeira equação lá para baixo para a gente entender melhor. Olha só. Ok? Só para lembrar, ó, primeira equação e segunda equação. Muito bem. Qual é o próximo passo, né? Nós vamos fazer, ó, fazendo a segunda equação menos a primeira. Eu vou pegar aqui toda a segunda equação e subtrair de toda a primeira equação. Bom, como é que vai ficar, né? PG é assim mesmo, PG. Então, Q vezes S de N menos a primeira equação aqui, que é o S de N no primeiro membro. Agora, o segundo membro aqui da segunda é essa soma aqui todinha, ó. A2
mais A3, mais A4, mais AN, mais AN vezes Q. Menos quem? Menos todo o segundo membro da primeira, né? Todo o segundo membro lá, aqui, né? Da primeira. Menos isso aqui tudo. A1 mais A2 mais o penúltimo mais o último. Olha só, galera. O primeiro membro aqui eu vou continuar da forma que está. Eu vou continuar da forma que está. Nós vamos ter olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou destacar em vermelho. Note que esse sinal de menos ele está multiplicando todos os sinais aqui de dentro do parênteses, certo? Está multiplicando todos os sinais, ó. Ora, o A2 é positivo. Quando eu pegar aqui menos vezes mais é menos, então vai ficar A2 menos A2. Então eu posso cortar, ó, esse A2 dali de dentro do parênteses com A2 de fora do parênteses. Da mesma forma, com A3 mais A3, aqui também tem um A3, ó, menos vezes mais é menos, então eu vou cortar também, ó. Mesma forma com A4, mesma forma com o AN, né? Antes aqui desse AN tem o AN menos 1, que eu vou cortar com esse aqui. E vou cortar também esse AN com mais AN. Só lembrando, ó, aqui é mais, mas aqui esse sinal está multiplicando esse mais. Menos vezes mais é menos, então eu cortei o AN, mais AN com menos AN. Ora, o que sobrou aqui dentro do parênteses, né? Vou destacar de verde, ó. Só sobrou o A1, né? E o que sobrou aqui fora do parênteses? Sobrou o AN vezes Q, certo? Legal? Vamos continuar o nosso raciocínio, né? No primeiro membro, nós temos Q, opa, ainda continua verde. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu tenho Q vezes S de N menos S de N igual. Aqui ficou AN vezes Q. E aqui, ó, menos vezes mais, menos o A1, tá? Bom, eu vou colocar em evidência o S de N, ó. Vou colocar aqui em evidência, ó. Porque S de N é comum a esses dois fatores. S de N aqui em evidência. Q vezes S de N dividido por S de N é Q. Menos S de N dividido por S de N é 1. Quando eu coloco em evidência, eu pego cada termo desse e divido por S de N. E aí, se tu fizer a distributiva, volta para o que estava, porque S de N vezes Q é S de N. S de N vezes menos 1, menos S de N. Isso aqui é igual ao AN vezes Q menos A1. Repare como AN é o termo geral da PG. E qual a fórmula do termo geral da PG? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, esse carinha aqui, ó, eu vou substituir aqui, ó, certo? Então, vamos ter que S de N, Q menos 1, é igual. Quem é o AN? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vezes Q menos A1. Legal? Continuando. S de N vezes Q menos 1 é igual. Aqui, ó, note que, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoente.
O expoente desse aqui é 1, ó. N menos 1 mais 1, observaçãozinha aqui, ó. N menos 1 mais 1, a gente pode cortar esses dois caras e o resultado é N. Legal? Portanto, aqui vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos A1. Novamente, ó, esse A1 é um termo comum a esses dois fatores, ó. Então, vou colocar em evidência o A1. Aqui vai ficar S de N vezes Q menos 1 igual a A1 em evidência. Esse fator A1 Q elevado a N dividido por A1 é Q elevado a N. Basta fazer as pontinhas aqui, ó, galera. Ó. A1 vezes Q elevado a N dividido por A1. Corta em cima, corta embaixo, sobra Q elevado a N. Menos A1 dividido por A1 é 1. Quase lá. Note que esse termo está multiplicando no primeiro membro. Então, ele passa o quê? Dividindo. Portanto, quem é o S de N? O S de N é... Eu vou escrever... Só um instante para finalizar aqui, viu, galera? Vou finalizar bem do lado ali. Por conta do espaço. Então, ó, S de N é igual o A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido exatamente por Q menos 1. Certo? Esta aqui, então, é a fórmula da soma dos termos da PG. Certo? A gente tem que memorizar essa fórmula. Detalhe, ó, essa razão ela tem que ser diferente de 1. Porque ó, 1 menos 1 é 0. Legal? 1 menos 1 é 0. Então, não pode ter 0 aqui no denominador. Agora, vocês vão ter que trabalhar bastante alguns exercícios, né, com esta fórmula. O que vai acontecer? Só um pequeno detalhe. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Só um detalhe. Bom, se a gente tiver uma PG, vou escrever aqui, galera, é um caso particular disso, tá? Se a razão da PG for 1, significa que todos os termos da PG são iguais, né? E a gente teria assim, ó, S de N igual a 1 mais o A2 mais o A3 mais o último termo, né? Só que o detalhe, como a razão é 1, por exemplo, se o A1 for 2 e a razão for 1, todos os termos são iguais, né? Todos os termos são iguais. Então, isso aqui tudo, ó, é o próprio A1. Legal? Como isso aqui tudo é o próprio A1, isso aqui é quantas vezes o A1, né? Então, isso aqui é N vezes o A1, certo? Então, S de N passa a ser N vezes o A1 se a razão aqui for 1, tá bom? Se eu quiser somar todos os termos em que todos os termos aqui são iguais, a fórmula da soma basta fazer N vezes A1, exatamente por conta que não dá para aplicar nessa, já que a razão aqui não pode ser 1 na fórmula aqui geral. Legal? Então, esse aqui é um caso, digamos assim, é um caso particular, ok? Muito bem. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo para fechar essa videoaula, né? Questão, vamos ver aqui. Vou procurar aqui uma questão. Tá, a questão é essa aqui, ó. Vamos olhar para essa PG. 25, 50, 100, 200, sucessivamente.
de modo que a soma dos 12 primeiros termos. Aqui eu quero a soma dos 12 primeiros termos, certo? Muito bem, eu quero a soma dos 12 primeiros termos dessa PG. Ora, note que, primeiro, quanto é a razão, né? A razão é o A2 dividido pelo A1. O 50 é o A2 e o 25 é o A1. Então, 50 dividido por 25. A razão é 2, né? Ó, 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 2 é 200, 200 vezes 2 400, e assim até chegar aos 12 termos, tá bom? Ora, mas a gente sabe que, segundo, a soma dos 12 termos da PG, que é o S12, ela é dada por A1 vezes Q elevado a N menos 1, foi o que a gente deduziu, dividido por Q menos 1, né? E eu quero S de 12. S de 12 é porque a soma é a soma dos 12 primeiros termos. É o S de 12, certo? S12. Bom, já que a gente já tem a razão e o N, é só substituir. Então, quem vai ser S de 12? A soma dos 12 termos é o A1, nesse caso 25, vezes o Q, que é a razão, né? 2, elevado a 12, menos 1 sobre Q menos 1, ou seja, 2 menos 1. Isso aqui é igual. 25, galera, 2 elevado a 12 menos 1, tá? Essa continha vai dar... E note aqui também, ó, 2 menos 1 é 1. Na parte de baixo eu não vou mexer, porque vai dar 1. E 2 elevado a 12 menos 1, você faça as suas continhas aí, ó. 2 elevado a 12 menos 1 é 4.095, tá? 2 elevado a 12 é 4.096. Uma observação aqui, tá bom? 2 elevado a 12 é 4.096, certo? Então, menos 1, 4.095. 25 vezes 4.095 é 102.375. Então, a soma dos 12 primeiros termos dessa PG aqui é 102.375. Legal? Mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Diz o seguinte, ó. Quantos termos da PG 2, 6, 18 devem ser considerados a fim de que a soma resulte 19.682. Bom, bem legal essa questão, porque queremos determinar o N, né? Então, queremos determinar o N. De modo seguinte, ó, a soma, escreva assim, ó, S de N é 19.682. Ora, o A1 é 2 e o A2 é 6, certo? Daqui a gente já dá para calcular a razão, né? Quem é a razão? É o A2 dividido por A1, 6 dividido por 2, 3. Já temos a razão, né?
Bom, como eu quero S de N, eu vou partir da fórmula da soma da PG. Tá? Ora, a soma da PG, ela é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Porém, esse S de N é 19.682. O A1 é 2. O Q, que é a razão, é 3 elevado a N menos 1 sobre o Q, que é 3 menos 1. A gente só tem que resolver essa conta aqui, certo? Bom, vamos resolver a conta, né? Aqui, matemática de casa, aprendendo aí, soma dos termos da PG. 3 menos 1 é 2, ó. 3 menos 1 é 2. Aqui, ó, o resultado é 2, ó. Como tem 2 aqui em cima e está multiplicando, eu corto. Legal? Então, aqui vai ficar 19.000. A cor é azul, galera. Vamos manter aqui o padrão, né? 19.682 é igual a 3 elevado a N menos 1. Certo? Bom, como isso aqui é uma equação, eu vou passar esse menos 1 para cá, para o primeiro membro com sinal trocado. 19.682 mais 1 é igual a 3 elevado a N. Se isso aqui é igual a 3 elevado a N, é porque 3 elevado a N é igual... Quanto é essa soma? 19.683. E agora, galera, você tem que decompor esse 19.683, ele na base 3 é 3 elevado a nona. Certo? Se você fizer aqui, ó, 3 a nona, é o 3 multiplicado por ele mesmo 9 vezes, que dá 19.683. Senão, você vai ter que decompor aqui o 19.683, vai decompor sempre por 3 em 3, certo? Tu chega a 3 a nona. Bom, como as bases são iguais, isso é porque os expoentes também são. Portanto, n é igual a 9, certo? Então, esta é a resposta, né? Temos que considerar aí 9 termos, né, nessa PG aqui. Temos que considerar 9 termos para que essa soma dê 19.682. Legal? Matemática de casa. Deixa aí o seu gostei e se inscreva no canal. E também deixa aí seus comentários, né, para melhorar aí o canal. Legal?